Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica deste domingo, dia 9. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Nossa Assembleia Geral está terminando hoje, mas a nossa escola está aí para continuarmos na lição que paramos, não é? Descanso em Deus. E hoje estaremos terminando o descanso e entrando no sacerdócio de Cristo. Amém, queridos? Nós vamos estar orando pela sua presença que está comigo nessa escola e aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Também estarmos orando pelo nosso caderno de oração que já foi passado e agora queremos pedir a graça de Deus por esse momento tão sublime que é de meditação. Amém, querido? Muitos pedidos de oração. E nós queremos apresentá-los todos ao nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós com a sua graça de misericórdia. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pela noite de paz, pela nossa Assembleia Geral, também por tudo que tens realizado, por tua misericórdia. Que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos sustentando, segurando nas nossas mãos, para continuarmos essa jornada tão maravilhosa do teu reino na terra, Pai. Abençoa toda a nossa liderança, nossos pastores, nossas igrejas, nossas sucursais,
e que em tudo, Pai, possamos estar com os olhos postos em Ti, de onde vem o nosso socorro, de onde vem tudo que precisamos para realizarmos bem a Tua obra. Então quero entregar nas Tuas mãos e rogar a Tua presença conosco e com aqueles que estarão assistindo conosco. Também oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Pai, abençoa, e que em tudo possamos sentir as Tuas poderosas mãos cuidando de nós. Assim oro, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero dar o bem-vindo a você que já está comigo, você que vai assistir depois, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Abra o seu cantor cristão no hino de número 545. Vamos adorar o Senhor com esse louvor agora. Amém? Amém, glória a Deus, não é? Louvado seja o nome do Senhor, que está conosco e estará sempre conosco, porque estamos buscando a face de um Deus todo-poderoso, de um Deus verdadeiro, que veio para nos ajudar, não é? E está conosco nessa tarefa, amém, queridos? Então está aí o nosso culto de hoje, não é? Nós vamos estar agora continuando aquela reflexão que fizemos no domingo próximo passado, não é? Nós paramos nessa frase, eu vou continuar a partir daqui. O texto que está em tela, o texto que nós estamos estudando é o capítulo 4 do livro de Hebreus, amém? Mas vamos lá, os israelitas, o povo escolhido de Deus, não entraram na terra prometida, não é? E por que isso não aconteceu? Por causa da desobediência a Deus. Mas isto não significa que o lugar de repouso de Deus não exista mais. Ele ainda está à nossa espera e espera do povo de Deus. Amém, queridos? Mas nós queremos fazer uma reflexão por causa de quê, né? Para onde nós, a igreja odierna, a igreja do século XXI, para onde você está olhando? Isso é muito importante, né? Porque para onde você está olhando, cria a sua expectativa para onde você está indo, amém?
Então o Salmo 123:1 diz assim: levanto os meus olhos para ti, ó tu que estás em teu trono nos céus. Nossos olhos têm que estar postos no Senhor, como está escrito lá no capítulo 12 de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que significa olhar para o Senhor? Por que Moisés perdeu a chance de entrar na terra prometida? O que podemos aprender do que aconteceu com Moisés? Porque, queridos, é um tema, é uma tônica que o pastor está sempre falando com respeito a aprender com os erros dos outros e não repeti-los, amém? Mas vamos lá, o que significa olhar para o Senhor? Estamos vivendo em tempos críticos, difíceis de suportar, e a vida vai ficar ainda mais difícil antes do arrebatamento que esperamos. Está lá em 2 Timóteo 3:1, saiba disto, nos últimos dias virão tempos terríveis, não é? Paulo, escrevendo a Timóteo, dá essa instrução, de modo que ele tivesse muito atento ao que estava acontecendo. Por isso é bom nos perguntar, para onde eu olho quando preciso de ajuda e orientação? É provável que nossa primeira resposta seja para o Senhor, e essa é a resposta certa, não é? De onde vem o meu socorro, né? Que diz o salmista, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora vamos meditar um pouquinho, não é? O homem fiel perde um privilégio. Vamos ver aqui, preparei aqui algumas anotações para nós meditarmos, né? Por que pode parecer estranho Moisés não ter entrado na terra prometida? O trabalho ardoroso que aquele homem teve não foi fácil, não é? Mas Moisés era um homem que sempre olhava para o Senhor para pedir ajuda e orientação. Ele permanecia firme como que vendo aquele que é invisível. Está lá em Hebreus 11:24-27. A Bíblia diz que nunca mais surgiu em Israel um profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Está lá em Deuteronômio 34:10. Apesar da amizade tão próxima que Moisés tinha com ele, perdeu a chance de entrar na terra prometida. Está lá em Números 20, versículo 12. Por que isso aconteceu? Vamos lá. A. Que problema surgiu pouco depois que os israelitas saíram do Egito? Está lá. B. O que o Moisés fez nessa ocasião? Nós estamos colocando essa introdução para depois darmos sequência. Menos de 2 meses depois que os israelitas terem saído do Egito, e antes de chegarem ao Monte Sinai, surgiu um problema sério. O povo não tinha água e eles começaram a se revoltar contra Moisés. Às vezes, querido, nós estamos abençoados, e quando nós estamos abençoados, tudo dá certo, né? Mas vem as provas, porque às vezes Deus quer ver, quer medir até quando, até onde você confia nele. Então ele permite a prova, mas a prova nos vem para nos aperfeiçoar. O Senhor nunca vai nos deixar sozinhos. A situação ficou tão feia que Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Está lá em Êxodo 17:4. Então o Senhor deu uma instrução bem clara para Moisés: pegue o bastão, vá a Horebe, bata na rocha e dela sairá água. Fique atento à orientação do Senhor, bata. Essa palavra bater precisa ficar guardado para a sequência desse estudo do porquê Moisés não entrou na terra. Vamos lá, eu prossigo. A Bíblia diz: Moisés fez isso diante dos anciãos de Israel. Com isso, os israelitas conseguiram bastante água para beber e o problema foi resolvido. Está lá em Êxodo, no capítulo 17, versos 5 e 6. A Bíblia diz que Moisés chamou o lugar de Massá, ou Meribá, por causa da discussão dos israelitas e por ter imposto o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está ou não está entre nós? Oh, coisa, né? Os nomes combinaram bem, porque significam prova e discussão. Amém? Vamos lá. Como o Senhor se sentiu com tudo que aconteceu em Meribá? Para Deus não foi apenas uma rebelião contra Moisés, foi uma rebelião contra ele e contra a sua autoridade. Quando nós lemos Salmo 95, 8 e 9, nós vamos ter essa descrição.
Os israelitas tinham agido de modo errado, mas Moisés fez o que era certo. Ele olhou para o Senhor pedindo ajuda e seguiu as instruções que recebeu. Presta atenção nessa outra palavra, seguir as instruções que o Senhor dá. Não é? Porque é muito importante nós não acharmos que podemos encontrar um caminho mais próximo, como fez, não é? Sara, vendo que demorava a ter o filho, deu a empregada dela para Abraão e a confusão se instalou, não é? Porque às vezes a gente quer ajudar a Deus. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Ele tem o tempo, o momento, a hora de realizar o que ele tem que realizar e será realizado. Daí a necessidade de nós estarmos muito ligados com o Senhor, esperar nele, não nos precipitar. Amém, queridos? Os israelitas tinham agido de modo errado, né? Que problema surgiu quando os israelitas estavam quase chegando na Terra Prometida? Só que uns 40 anos mais tarde, faltando pouco para Israel entrar na Terra Prometida, aconteceu um problema parecido. O povo estava em um lugar que também foi chamado de Meribá. Mas essa Meribá ficava perto de Cádiz e da Terra Prometida. Daí os israelitas reclamaram de novo que não tinham água. Está lá em Números 21:5. Mas dessa vez Moisés cometeu um erro bem sério. Como precisamos, irmão, ter na nossa vida, nas nossas mãos, a preocupação de ler este livro. Eu estou sempre repetindo essa frase: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu tenho que estar muito atento a essas instruções. Não corte o caminho, não procure um atalho, ou não procure ajudar Deus. Não, eu vou fazer assim porque aí é melhor. Você não tem capacidade, eu não tenho capacidade de sair da direção de Deus sem errar. Essa que é a verdade, e foi o que aconteceu com Moisés. Vamos lá. Qual foi a instrução que o Senhor deu para Moisés? E o que Moisés fez? Vamos lá. Como Moisés lidou com essa rebelião? Ele outra vez olhou para o Senhor pedindo orientação. O Senhor disse que Moisés devia pegar um bastão e ir junto ao povo em frente ao rochedo, não é? E ali, a primeira vez, bate na pedra, não foi isso que ele falou? Mas desta vez ele não disse para Moisés bater no rochedo, e sim para falar ao rochedo. Bater é você usar a sua mão, o seu instrumento que está na sua mão. Falar, você só vai falar. Está lá em Números 20, versos 7 ao 8. Ao invés de fazer isso, Moisés colocou toda a sua raiva para fora, gritando com o povo. Agora ouçam, rebeldes, é Moisés falando ao povo: querem que façamos sair água para vocês deste rochedo? Daí Moisés bateu no rochedo e não uma vez, mas duas. Números 20, versos 10 e 11. Como o Senhor sentiu com Moisés pelo que ele fez? O Senhor ficou muito bravo com Moisés. Ele ficou furioso. Está lá em Deuteronômio 1:36, não é? 1:37 e 3:26. Por que o Senhor reagiu assim? Coisa muito séria, né? Deve haver muitos fatores envolvidos. Como foi mencionado no parágrafo anterior, é possível que o Senhor tenha ficado indignado porque Moisés não seguiu as suas novas instruções. Será que ele lembrou da outra vez eu bati, se eu vou bater, vai ser de novo? Irmão, não tente copiar o passado, nem fazer o que aconteceu no passado. Esse homem que está aqui tem tido experiências com Deus e muito do trabalho, porque Deus dá novas instruções, Ele mostra como temos que fazer em cada situação, em cada circunstância. E se você estiver vigilante, com certeza você vai fazer a coisa certa. O que poderia fazer os israelitas pensar que a água saindo do rochedo não era um milagre do Senhor? De que modo Moisés se rebelou? Vamos lá. Que outro motivo talvez explique por que o Senhor ficou bravo com Moisés e Arão? A outra possível explicação para o Senhor ter ficado bravo com Moisés e Arão, veja que Moisés disse ao povo: querem que nós façamos, veja bem como é que ele usou o termo, querem que nós façamos, nós, tomou lugar de Deus, nós façamos sair água para vocês, quer dizer, nós vamos fazer sair água para vocês deste rochedo? Por dizer nós, Moisés provavelmente estava se referindo a ele e a Arão.
o que Moisés disse foi uma falta de respeito muito grande com o Senhor, que foi quem realmente fez o milagre. Quem é que faz o milagre, queridos? Está lá no Isaías 42, minha é a glória, a outra nem não darei. Então, querida, a glória do Senhor. Lá 10:31 de 1 Coríntios está registrado, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos estar muito atentos às instruções. Como é que a Bíblia diz para fazer? Faça, não modifique, não, mas eu acho, mas eu penso. Não ache nem pense no reino de Deus. Você primeiro tem o Espírito Santo, que é o teu mestre por excelência. Você tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os teus pés. E o Senhor que está contigo para te ajudar. Mas tome cuidado, não se precipite, porque uma precipitação tem acontecimento desastroso para nossas vidas. Precisamos tomar muito cuidado com o que fazemos e como fazemos e quando fazemos. Não é isso mesmo? Essa possibilidade parece combinar o que diz o Salmo 106, 32 e 33. Eles o provocaram junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés sofreu, amarguraram-lhe o espírito, e ele falou precipitadamente com seus lábios. Queridos, nós temos uma natureza repentista, não é? Que toma as atitudes. Infelizmente, nós ainda temos a nossa natureza adâmica aqui dentro. Nós temos uma nova natureza que é a cristocêntrica. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas o velho homem está aí, querendo se manifestar. Daí a necessidade de nós estarmos dependentes de Deus e andar no temor do Senhor. O problema todo foi que Moisés deixou de dar honra ao Senhor que o Senhor merecia. O Senhor disse para Moisés e Arão: vocês se rebelaram contra a minha ordem. Está lá em Números 20 e 24. Isso foi um pecado realmente grave, porque o castigo que o Senhor deu a Moisés foi justo e merecido. Moisés e Arão estavam liderando o povo do Senhor. Por isso, fazia sentido que o Senhor esperasse mais deles. Querido, aquele que mais recebe autoridade, mais responsabilidade, o Senhor cobra mais também. Nós lemos lá em Lucas 12, 48. Mas aquele que não conhece, pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. E a quem muito foi dado, guarda essa frase, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Você tem responsabilidade, Deus te ungiu para fazer a obra, a sua responsabilidade é grande, mas fique sempre dependente do Senhor e procura pautar sua vida, seus ensinamentos, suas instruções, tirando e extraindo da palavra de Deus. Não ache melhor porque o outro fez e deu certo. Você não sabe o fim dele no que fez fora da palavra, que com certeza não será abençoado. Aqui em 1 Coríntios 4,6 nós lemos: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, olha só o conselho, não ultrapassem o que está escrito, assim ninguém se orgulhe a favor de um em detrimento do outro. A coisa é muito séria. Prestar atenção nas instruções que o Senhor dá mostra que estamos olhando para Ele. Gênesis para, Gênesis vai, igualmente a cada um de nós as instruções vêm do Senhor. Vamos lá. A humanidade não perdeu, a humanidade não perdeu sua chance de salvação com o fracasso de Israel, mas o escritor outra vez adverte seus leitores a não endurecerem os seus corações. A frase determina outra vez que um certo dia significa que o tempo de repouso chegará. E de fato já chegou, porque o tempo é hoje. Oh glória, não é? Na época em que o Salmo 95 foi escrito, e ele foi parcialmente citado neste versículo, ninguém tinha entrado no repouso completo de Deus. Muitos judeus podem ter acreditado que já haviam recebido o repouso de Deus por habitarem na terra de Canaã. Mas o escritor argumenta que isso não pode ser assim. Josué e os israelitas estabeleceram-se em Canaã e realmente alcançaram períodos de paz e de prosperidade. Contudo,
Se este tivesse o repouso prometido de Deus, não falaria depois disso de outro dia de repouso. Em outras palavras, não teria havido nenhuma necessidade desta renovação da promessa registrada aqui do salmo escrito por Davi. Se Deus pretendesse ter apenas um reino terreno, ele não teria prometido um outro dia. Portanto, o repouso não estava na terra, mas no reino eterno de Deus. A palavra, portanto, indica que o que se segue é uma conclusão lógica a partir daquilo que a precedeu. Portanto, essa palavra é interessante. As palavras repouso especial, em algumas traduções, são uma única palavra em grego, ocorrendo apenas aqui em toda a Bíblia em grego. O tipo de repouso que o autor descreve é diferente do que os israelitas esperavam. Este repouso refere-se ao que Deus fez quando terminou a criação. Está lá no capítulo 4, verso 4 e 10. Resta ainda este repouso. Ele ainda não foi realizado como o autor explicou acima. Por que este repouso era tão importante para os leitores desta carta? Os leitores que eram cristãos de origem judaica tinham duas razões importantes para aguardar ansiosamente pelo repouso. Mas vamos lá. A história judaica estava repleta de peregrinações e tumultos políticos. Descansar finalmente nas promessas plenas e cumpridas de Deus seria uma grande consolação. Os cristãos, no século I, frequentemente se deparavam com as privações e dificuldades, com animosidade. Animosidade é uma palavra, má vontade constante, aversão, rancor, ressentimento. Nós temos que nos livrar disso aí, dos agentes de Satanás, e que, com a tarefa de carregar a cruz, identificando-se com Jesus, aqueles que se converteram da fé judaica ao cristianismo frequentemente incorria na ira dos outros judeus, enfrentando a excomunhão e de suas famílias sendo repudiadas. Porque não só aquele que aceitava Cristo e o cristianismo saía do judaísmo, mas a sua família começava a ser perseguida também. Então tinha a família respingava na família a decisão de ir para o cristianismo. Entrar no repouso de Deus, que foi prometido, é uma grande promessa. Ali a luta cessará e a dor desaparecerá. Contudo, este repouso permanece somente para o povo de Deus. Embora o povo judeu, a quem foi oferecido originalmente o repouso, tivesse recusado, o plano de Deus não poderia ser frustrado. Deus o ofereceu a outros, como está lá em João, capítulo 1, versos 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Amém? Veio para os que era seu, está aqui, Muito bem, vamos lá. Tanto judeus como gentios que creem em Jesus Cristo como Salvador, este ensino é similar à parábola de Jesus da grande ceia, registrada em Lucas 14, 15 a 24, que nós lemos, O autor mostrou que o repouso permanece para o povo de Deus, os cristãos. Este repouso permanece e as pessoas encontrarão repouso de suas obras. Este repouso de suas obras começa agora, ou os crentes têm que esperar para receber ou repousar no céu. Alguns sugerem que ele começa depois da morte, citado em Apocalipse 14, 13, que está escrito assim: então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim, e eles descansarão das suas fadigas, das suas obras o seguirão. Muito provavelmente, porém, os crentes experimentaram o repouso de Deus nesta vida presente, mas receberão completamente e plenamente depois da morte, quando chegarem ao céu. Aqui nós já repousamos em Cristo, Porque se você está em Cristo, você repousa nele. Jesus diz, vinde a mim cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, uma promessa já aqui desse descanso de estar firmado no Senhor. Amém?
Continuamos. Porque para mim, diz aqui o verso 21 de Filipenses 1, 21 a 23, é Paulo dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei então o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então Paulo deixou claro que o elemento fechou os olhos aqui. Um cristão que aceitou Jesus, que vive com o Senhor, ele não vai ficar dormindo no cemitério, absolutamente. Ele já vai para junto do Senhor, como o Senhor prometeu ao ladrão que estava lá, morrendo ao lado dele na cruz, né? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, fica certa essa realidade aí. Vamos lá. As obras das quais os crentes podem repousar não significam inatividades, né? Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. E eram quem? Moisés e Elias. E apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Quer dizer, ele ia morrer, eles conversavam sobre a morte do Senhor. Afinal, os crentes têm muito trabalho a fazer neste mundo a fim de divulgar o reino de Deus. O termo obras, portanto, pode se referir a cessar de tentar trabalhar para a salvação, porque a sua salvação você não trabalha para ser salvo. Você trabalha porque você é salvo. É diferente, né? Muitos desses leitores judeus haviam sido criados sob um sistema farisaico de leis rígidas e da guarda de ordenanças. Estes cristãos de origem judaica podiam repousar destas obras, confiando na obra que o Senhor Jesus Cristo fez. A sua salvação, a minha salvação, não depende do que eu faço, mas ela depende da minha permanência, estar com o Senhor e não me desviar dele, não é verdade? O repouso prometido para os crentes, o mesmo que o repouso de Deus, tem a mesma certeza, será o mesmo repouso que Deus desfrutou depois de criar o mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. Nessas palavras, no sétimo dia, Deus descansou de toda obra que realizar. Então não é que Deus estava cansado. Esse descansou quer dizer cessou, terminou a tarefa. Esta declaração é um paradoxo intencional, aparente falta de nexo ou de lógica, contradição, que quer dizer o paradoxo, não é? Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Precisamos nos esforçar para obter o nosso, para obter o que é nosso por promessa, mas que ainda não é nosso por experiência. Nós temos a promessa, mas ainda não tomamos posse, né? A boa terra foi prometida aos filhos de Israel, mas só seria deles quando eles a possuíssem. Todos os crentes devem desenvolver diligentemente a sua fé, procurando obedecer a Jesus dia a dia, aproximando-se de Deus através de experiências na vida. Está lá em Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Mostra que você é um salvo. Faz a obra de um salvo. Não há nenhum momento, quando vivermos na terra, na qual um cristão chegue à perfeita espiritualidade. Nós nos esforçamos, mas a perfeita nós não vamos alcançar. Todos os dias, o povo de Deus está fazendo uma escolha, aproximar-se de Deus ou afastar-se dele. O que aproxima você de Deus? A santidade. O que afasta você de Deus? O pecado. Daí a necessidade de nós santificarmos nossas vidas para ficarmos sempre juntinho com o Senhor na nossa caminhada, porque nós dependemos dele. Amém? Entretanto, a mensagem aqui é uma advertência às pessoas que se mostrassem preguiçosas em sua vida espiritual. A preguiça pode fazer com que uma pessoa caia na desobediência. Qualquer pessoa que desobedece a Deus cairá. Você não vai ficar de pé, mas eu não preciso, tem outro que vai no meu lugar, o outro vai no teu lugar e daqui a pouco, onde é que está você? Porque você não foi salvo para dar brilho nos bancos da igreja, não. Você foi salvo para trabalhar para o Senhor, amém? As pessoas de hoje tornam fácil ignorar ou esquecer as lições do passado.
mas o autor aconselha os leitores a se lembrarem das lições que os israelitas aprenderam a respeito de Deus, para que evitem repetir os erros deles. Amém, querido? Deus sabe se fazemos ou não todos os esforços possíveis. Eu não fui no culto por isso, por aquilo, mas você não pôde, houve de fato um impedimento, ou você está dando uma desculpa. Alguém diz com muita razão, quando a gente quer fazer uma coisa, dá um jeito. E quando não quer, inventa uma desculpa. Muito cuidado, porque Deus está te olhando e está me olhando também, não é? E se temos ou não verdadeiramente chegado à fé em Cristo, não há criatura alguma encoberta diante dele. Ele conhece a gente, cada um. Quando diz que na concha da mão de Deus cabe esse planeta com seus 510 milhões de quilômetros quadrados entre terra firme e massa de água, cabe na concha da mão dele. Então está tudo diante dos olhos dele. Podemos enganar nós mesmos, a outros cristãos no tocante à nossa vida espiritual, mas não podemos enganar a Deus. Ele sabe quem nós realmente somos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não pode ser desprezada nem desobedecida. Os israelitas que se rebelaram, aprenderam da maneira mais difícil que quando Deus fala, eles devem ouvir, e ir contra Deus significa enfrentar o juízo e a morte. Amém, queridos? A palavra de Deus é viva, transforma vidas e é dinâmica quando opera em nós. As exigências da palavra de Deus requerem decisões. Nós não só a ouvimos, mas deixamos que ela molde nossa vida. Ela vai te ajustando, te burilando. Não é isso, queridos? Porque há um propósito de Deus nessa aproximação dele, em todas as instruções, para que as nossas vidas fiquem de acordo com as instruções dele. A maioria dos livros pode se parecer com artefatos empoeirados colocados simplesmente sobre uma estante. Mas a palavra de Deus reunida nas Escrituras vibra com vida. Ela é viva e eficaz. Amém? A palavra de Deus penetra através da nossa fachada exterior e revela o que está em nosso interior, no mais profundo do nosso ser. A metáfora da espada de dois gumes retrata a palavra de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, revelando o que realmente somos por dentro. Nada pode ser escondido de Deus. Também não podemos nos esconder de nós mesmos. Se estudarmos sinceramente a palavra de Deus, ela alcança o nosso interior, atravessando a nossa vida exterior, assim como a espada atravessa a pele. Dois pensamentos são apresentados pela frase: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do nosso Deus. Não podemos dar desculpas, justificativas ou razões. Todas as coisas são vistas exatamente como são. Ninguém pode enganar a Deus. Somos expostos e impotentes e indefesos diante de Deus. A palavra se refere a um golpe paralisante de um lutador que aplica uma gravata. A palavra de Deus penetra como uma espada, expondo-nos a Deus, a quem devemos explicar tudo o que fizemos. Todas as pessoas devem prestar contas a Deus, mas sem aparência exterior ou tentativa de argumentar. Como é que você vai argumentar? Senhor, mas você vai abaixar a cabeça, e eu também ouvi o que e o porquê estamos sendo e porque o Senhor está nos corrigindo aqui e na eternidade, que seja dia só de glória. Amém, queridos? Isso é muito sério, né? Essas palavras advertem que os cristãos devem tomar cuidado para não se desviarem, mas obedecerem a Deus com sinceridade. Deus é o supremo juiz. Este versículo pavimenta o caminho para a próxima sessão, que descreve Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Coisa linda, né? Com a nossa vida despida diante de Deus, estaríamos irremediavelmente perdidos sem Cristo, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, Ele mesmo se deu para
de fato nos libertar da carga de pecado e nos remir e pagar a nossa dívida. Pelo fato de Jesus ter tomado o nosso juízo e servido como nosso advogado para com Deus, podemos descansar em segurança na presença de Deus. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre Cristo, o nosso sumo sacerdote. A sessão interveniente, ou o que é interveniente? O que é, o que ou aquele que intervém, é o medianeiro, é o interventor. Explica como Jesus é maior do que Moisés e Josué, dois dos grandes líderes de Israel. Jesus é maior do que a lei que Moisés deu. Ele dá um repouso maior do que Josué deu ao conquistar a terra prometida. O escritor prossegue para mostrar como Jesus também é maior do que qualquer um no sacerdócio judeu, uma outra parte importante da herança judaica. O nosso Senhor sacerdote, misericordioso e fiel, Jesus Cristo tornou-se como nós, a fim de morrer por nós, oferecendo o seu sacrifício definitivo pelo pecado. Com um só sacrifício, ele remiu a humanidade que crê. Creu em Jesus Cristo, aceitou como Salvador, ele entrou na sua vida. Agora você tem um advogado diante de Deus para te defender. O maior argumento dele: eu morri por causa desse pecado. Ele pecou. Não foi só pelos pecados passado e presente, é pelos futuros, porque o sacrifício de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Os que já fizemos, os que vamos fazer, ele já pagou. O que nós precisamos é continuar na presença dele para termos essa misericórdia constante em nossas vidas. Para os leitores cristãos judeus, o sumo sacerdote tinha sido a sua mais elevada autoridade religiosa. O sacerdócio começou com Arão, irmão de Moisés, está lá em Êxodo 28, 41. Somente o sumo sacerdote podia interceder junto a Deus pelos pecados das nações, está lá em Levítico capítulo 16. Mas Jesus é um grande sumo sacerdote, melhor que todos os sumos sacerdotes de Israel. Aqui estão as razões. Vamos lá, eu vou dar, numerando 1. Os sumos sacerdotes eram homens que podiam oferecer sacrifícios, mas que não podiam fazer nada para tirar o pecado. Jesus deu sua vida e morreu como sacrifício supremo e final pelo pecado. 2. O sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos somente uma vez por ano para fazer a expiação pelos pecados da nação. Jesus penetrou nos céus e tem acesso irrestrito a Deus o Pai. Está lá, não é uma vez por ano, mas é todos os momentos. Ele está lá intercedendo por você, intercedendo por mim e sempre trazendo. Satanás nos acusa, que é o promotor, né? Fazendo assim uma analogia. Porque o promotor é aquele que acusa, Satanás é aquele que nos acusa, Jesus é aquele que nos defende com a arma mais poderosa. O meu sangue os purifica de todo o pecado. 3. Os sumos sacerdotes eram humanos e pecadores. Jesus intercede a Deus pelas pessoas como o Filho de Deus, que não tem pecado, o qual é, ao mesmo tempo, humano e divino. Oh, coisa tremenda. 4. Os sumos sacerdotes eram as autoridades religiosas mais elevadas para os judeus. Jesus tem mais autoridade do que os sumos sacerdotes judeus, porque ele é tanto Deus como homem. Oh, coisa tremenda, não é? As pessoas não podiam se aproximar de Deus, exceto através de um sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, o véu que separava o santo do santo do templo foi rasgado em 2, indicando que a morte de Jesus Cristo tinha aberto o caminho para que as pessoas pecadoras pudessem se chegar à presença do Deus Santo. A qualquer momento, em qualquer instante, você cai de joelho, põe a sua boca no pó, começa a clamar e Jesus então logo vem te visita e te alivia, perdoando a sua falta. Por causa de tudo que Jesus Cristo fez e está fazendo por nós, retenhamos firmemente a nossa confissão. Permita que Jesus seja o seu sumo sacerdote. Somente ele pode lhe proteger do juízo descrito lá no capítulo 4, 12 e 13. Jesus é de fato Cristo,
um sumo sacerdote fiel que representa a todos que confiam nele. Você quer que Deus te represente diante de Deus? Então apresente-se a Ele, aceita como Salvador, como Senhor, deixa Ele ser o seu advogado. Ele é um advogado que nunca perdeu nem vai perder uma causa. Pelo fato de Jesus, o nosso sumo sacerdote, ter se tornado como nós, ele experimentou a vida humana de uma forma completa. Dessa forma, Jesus entende as nossas fraquezas. Não apenas isso, mas ele também em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, em sua humanidade, sentiu a luta e a realidade da tentação. O texto de Mateus 4:1-11 descreve uma série específica de tentação do diabo, mas Jesus provavelmente enfrentou tentações ao longo de toda a sua vida terrena, assim como nós as enfrentamos, não é? Pois tudo que há no mundo, como diz lá, 1 João 2,16, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. Através de sua morte na cruz, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, abriu o acesso a Deus. Agora, as pessoas podem se aproximar de Deus diretamente por causa do sacrifício que Jesus fez pelos pecados, né? Por Jesus ter dado sua vida para fazer isto, o nosso favor, não é? A nosso favor, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus. Para quê? Para que possamos desfrutar dessa glória que Ele nos prometeu, que é o perdão dos nossos pecados. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Amém, queridos? Aqui encerramos a nossa aula, um grande abraço, foi uma alegria enorme encerrar, preparar esse estudo para o teu coração. Amém? Deus te abençoe, né? Agora nós vamos chamar o nosso louvor 137 do nosso cantor e depois voltamos para fazer a oração. Amém? 137 do cantor que então abre aí, vamos louvar. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, glória a Deus. Você fez aniversário esta semana, meus parabéns.
O versículo do aniversariante está aí, né? Qual é o versículo do aniversariante? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, querido? Não esqueça, parabéns, agora nós vamos estar orando. Deus te abençoe. Quero lembrar a igreja de São Miguel, hoje é o culto de missões, não é? E a nossa escola será normal às 16 horas. E o nosso culto de ofício divino, já temos um pregador convidado. Nós teremos missionárias trabalhando ativas no reino, as que estão, né? Porque eu não sei se dará para todas, que alguém foi para a nossa missionária Ana Elizabeth, esteve na nossa Assembleia Geral, não sei se ela vem em tempo, né? Aquele caso, estamos no Rio, mas o trabalho será normal, o pregador, o dirigente está lá, e Deus vai com certeza abençoar. 18 horas voltamos com o nosso culto de ofício divino, amém? E com certeza você vai ser muito abençoado. Uma semana nova abençoada e que o Senhor continue cuidando da sua vida. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado por essa escola, obrigado por aqueles irmãos que estão comigo. Senhor, quero orar por todos eles. Se algum pedido de oração foi colocado, Pai, que ele seja respondido pela tua intervenção. Abençoa, muito obrigado por tudo que tens feito por nós e em nós. Nós oramos agradecido. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, hoje e sempre. Amém e amém. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, né, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então, né, inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, né, juntamente aí com a Giorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, né? E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, né? De entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então, né, lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, né, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade, né, do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, né, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Na paz do Senhor Jesus, venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus bendito. Tudo entrega, tudo entrega. Se for ti